Fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Hoje a gente vai falar de Genuine Parts. A gente está seguindo aí, fazendo uma série de estudos sobre as empresas de crescimento de dividendos no nosso ranking que a gente tem lá no blog. É só vocês virem aqui nessa página lista de empresas de crescimento de dividendos. Bate aqui na buscazinha que vocês vão visualizar as empresas que tem ali de crescimento de dividendos. Bom, nessa listagem aqui a gente já falou da American State Water, a gente já falou da Dove Corp e agora a gente vai falar da Genuine Parts. Bom, vamos lá pessoal, Genuine Parts é a terceira empresa aí que paga mais dividendos ao longo do tempo. Ela está com 59 anos pagando dividendos crescentes. É uma marca impressionante. Aqui para o lado a gente consegue ver aí o dividendo anual dela, o payout dela, que é 50%, e o crescimento desses dividendos aqui ao longo dos anos. Esse aqui é uma listagem que vem aí com todas as empresas que cresceram dividendos por mais de 5 anos. Depois vocês dão uma olhada que tem muita empresa interessante. Para quem está querendo investir no mercado americano, aqui pode ter um leque aí grande de empresas para você começar a sua análise, né? Vai estudando uma delas. É como eu sempre falo, você não deve comprar empresas pelo simples fato dela estar nessa listagem. Essa listagem não diz absolutamente nada. É só uma forma de você visualizar as empresas, mas tem que estudar a empresa, analisar, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, nesse exato momento. Genuine Parts, eu tenho ela na carteira, então é uma empresa que até eu conheço um pouquinho mais sobre o case de negócio dela, mas vamos dar uma olhada aqui primeiro, antes de olhar os números, no que vem essa empresa, porque às vezes a gente chega a gente vai investir numa empresa brasileira, é muito mais fácil, porque você já tem uma familiaridade com o mercado brasileiro e você já acaba conhecendo a empresa, que você já viu ela ao longo do tempo aí em algum lugar. Mas geralmente algumas empresas americanas que só existem nos Estados Unidos, fica meio difícil para quem mora no Brasil saber o que a empresa faz, entendeu? Então é muito importante você primeiro pesquisar o que essa empresa faz, o que ela vende, o que ela presta serviço, etc e tal. Então vamos dar uma olhada. A GPC, ela tem basicamente 4 segmentos, que é o segmento automotivo, o segmento industrial, que é onde ela vende peças para a indústria, e o segmento de escritório e parte elétrica. Vamos dar uma olhada primeiro no automotivo. Esse segmento é o segmento com maior expressividade no balanço dela. Mais de 50% das receitas vem a partir desse segmento. A principal marca dela é essa Napa aqui. Ela está presente em 4 países, a gente vê aqui Estados Unidos, Canadá, México e Austrália. Se eu não me engano, acho que foi esse ano que eu comprei ela. Mas enfim, quando eu comprei ela tinha acabado de adquirir uma cadeia de loja de autopeças lá no México e tinham expandido a sua participação no México. A gente dando prosseguimento aqui, a gente vai ver a parte industrial dela, que ela vende basicamente peças para a indústria. A gente dá uma olhada na parte de escritório, que são produtos para o escritório. A gente vai dar uma olhada depois em mais detalhes ali sobre esse setor. E a parte elétrica finalizando aí mais cabos, motores, enfim, ela atua aí com essas peças aí em alguns nichos, né, alguns setores específicos, como por exemplo aqui você vê setor de telecom, a parte do militares, setor de óleo e gás, transporte de trem, etc e tal. Bom, a gente já deu uma olhada já no case de negócio dela, para entender mais ou menos o que ela faz. Isso aqui, quando você está analisando a empresa, você olha com mais cuidado, assim, entendeu? Não é essa olhada meio por alto, não. Tenta ver os produtos, pesquisar alguma coisa dos produtos na internet, para tentar ver o que o pessoal fala e tal. Bom, a gente vindo aqui na parte de investidores, a gente consegue ver o último release dela, que eu sempre gosto de olhar também, aqui por vocês. Aqui, basicamente, depois a gente vai olhar esses números lá, mas aqui é só um destaque aqui para essa parte aqui, que é onde ele distribui aqui por cada segmento as receitas, né? Então a gente tem a parte automotiva, como eu falei com vocês, que aí é mais de 50% da receita, a parte industrial, escritório e a elétrica. A elétrica é a mais recente aí, é um setor que vem crescendo bastante.
Mas aí, se a gente olhar ao longo do tempo, a parte de escritório, produtos para escritório, é a parte que vem sofrendo mais no balanço da empresa. Mas depois mais a gente vai dar uma olhada nessas coisas. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nos números agora dela. Esse aqui é o Morningstar, para quem não conhece, que é o site que eu uso aí de plataforma para poder visualizar as informações da empresa, os dados financeiros, né? A primeira coisa que a gente olha aqui numa empresa é a receita dela. Então a gente dá uma olhada aí ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, como vem a evolução da receita. No caso da GPC, ela faturava aí 9 bilhões em 2005. Hoje ela está com faturamento, considerando aí esses últimos trimestres, de 15 bilhões 485, ou seja, já superou o trimestre de 2014, o ano de 2014, mantendo a tendência aí de crescimento das receitas ao longo dos anos. Aqui vale destacar que a gente vê aí uma leve queda aí desse crescimento da receita aqui no período de 2009, porque foi por conta da crise financeira lá nos Estados Unidos, onde todas as empresas praticamente aí que a gente analisar, você vai ver que teve uma queda. Mas você vê quando a empresa tem uma boa administração, tem um bom case de negócio, você vê que ela se recupera muito rápido. Primeiro que a queda que teve foi muito pequena, assim, entendeu? E segundo, que logo no segundo ano, lá em meados de 2010, foi quando a economia começou a recuperar, ela já começou a mostrar resultados fortes novamente de crescimento da receita. Bom, a gente dá uma olhada agora na margem. A margem, como era de se esperar, é uma margem bem pequena, é uma margem do setor. Não é que a empresa está com custo alto, nada desse tipo. Se você olhar todas as empresas que vendem autopeças, elas têm essa margem baixa. É um setor de margem baixa, né? Faz muita receita e pouco lucro, proporcionalmente. O pessoal fala assim que, você vai ver às vezes algumas pessoas falam, eu não gosto de empresa que faz muita receita e não dá lucro. Bom, realmente, tem empresa que, você pega, por exemplo, as empresas aéreas, elas são preocupadas em fazer receita, mas não tem lucro. Aí eu concordo com o cara. Mas tem empresas que fazem muita receita e conseguem oferecer um retorno para o acionista, conseguem trazer um lucro, entendeu? Então acho que se ficar com esse preconceito já na mente, você acaba perdendo oportunidades importantes no mercado de ação. No caso da GPC, ela, apesar de ter essa margem pequena, você vê que é uma margem constante, que fica aí ao longo do tempo entre 7%. Então, assim, é uma empresa bem equilibrada, apesar da margem pequena. O que tem que acompanhar nessas empresas com margem pequena, que vocês têm que observar sempre, é o tamanho da dívida dela. Porque se a empresa tem uma margem baixa e tem um endividamento alto, aí você tem que abrir um sinal de alerta. Mesmo que ela ofereça lucros e tal, você já fica atento, porque aí é um caso complexo. Mas a gente vai dar uma olhada na dívida dela logo em seguida. Aqui a gente vê a parte do lucro líquido. A gente vê aí que não teve um crescimento assim tão expressivo quanto foi o crescimento das receitas. Se bem que as receitas proporcionalmente não cresceram muita coisa, né? Só o número impacta, né? De 9 para 15 bilhões é muita coisa. Mas eu acho que até os lucros cresceram mais do que a receita em si. Ela estava com lucro aí de 437 milhões em 2005 e hoje ela tem 712 milhões de lucro em 2015 agora, fechando. E a gente vai ver aí que o lucro por ação dela teve um crescimento, mas também não foi aquela coisa absurda. Ela quase que praticamente dobrou o lucro por ação. Era 2,5 aqui em 2005 e hoje está 4 dólares e 64 por ação. Geralmente essas empresas que são de crescimento de dividendos, elas fazem muita recompra de ações. Então, se você for ver nessas empresas, a taxa de número de ações em circulação no mercado é sempre pequena, entendeu? Então você vê aqui, ó, ela até que não comprou muito não, mas teve uma compra assim considerável. A gente dá uma olhada também nos dividendos. Isso aí é mais tranquilo, porque a gente já sabe que ela paga dividendo há 59 anos, um dividendo a mais do que o ano anterior. Então não precisa muito a gente entrar em detalhe, mas é importante você observar isso aqui nessas empresas. O payout dela. Porque para uma empresa de crescimento de dividendos é muito importante ela ter um payout baixo. Por quê? Vai chegar momentos que a empresa vai passar por dificuldades. Isso é normal. Toda empresa enfrenta dificuldades.
E esse payout baixo é que vai permitir com que ela cresça os dividendos mesmo nos momentos de dificuldade. Então, assim, é muito importante ir acompanhando o payout da empresa, que é o quanto que a empresa distribui de lucro. Aqui no caso ela distribuiu metade de tudo que ela lucrou, ela distribuiu para os acionistas em dividendos. Então, assim, eu acho um indicador muito importante. Se você pegar uma empresa que está com mais de 80% de distribuição de lucro, você pode desconfiar que ela não vai conseguir manter essa distribuição de crescimento de dividendos crescente ao longo do tempo. Nas primeiras dificuldades, ela vai ter que diminuir o dividendo, ou cortar, ou manter o mesmo patamar do ano anterior, mas ela não consegue manter um crescimento. Então, assim, a GPC tem uma margem boa aí de 50% dos lucros ainda para poder distribuir a mais de dividendo. A gente dá uma olhada aqui também no fluxo de caixa livre, que é uma coisa muito importante também. A gente dá aqui, ó, 772 milhões hoje, e antigamente ela tinha um fluxo de caixa de 355. Eu não gosto de empresas com fluxo de caixa livre negativo, porque eu acho que a empresa fica muito alavancada e tal, eu acho muito arriscado. Mas ela praticamente aí, ó, mais do que dobrou seu fluxo de caixa ao longo desse tempo. Então, assim, é uma empresa que tem uma boa geração de caixa. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora nas taxas de crescimento dela. Melhor a gente olhar essas taxas aqui, depois quando a gente for fazer a parte de valuation. Vamos dar uma olhada no endividamento. Bom, pessoal, o endividamento é o seguinte, vocês têm que olhar dois indicadores, né, no endividamento. É a dívida pelo patrimônio, aí você vê aqui, ó, que ele está em 15%, ou seja, 15% do patrimônio dela, a dívida é desse tamanho aqui, ó. Mas aí você vai dizer, pô, mas é uma dívida pequena, grande, 15% parece muita coisa, não sei o quê. É o que eu explico para vocês. Tem que olhar a dívida, não é só esse indicador. Esse indicador você vai mensurar o tamanho da dívida, mas quem vai indicar se a dívida é saudável ou não para o caixa da empresa é esse indicador aqui, ó. Que é o índice de cobertura de juros. Já tem um artiguinho ali no blog explicando sobre ele. A gente vai ver que ela está aí com 45 pontos. O ideal é que a empresa esteja acima de 5 pontos. Uma empresa abaixo de 5 pontos, ela está tendo dificuldade em pagar os juros. Uma empresa acima de 5 pontos, ela tem uma condição tranquila de pagamento de juros. Então você vê que a dívida dela é totalmente equilibrada. Totalmente equilibrada aqui a dívida. Então não tem preocupação nenhuma. 45 pontos é um bom número. Você pode ver que ela cresceu aí de 2014 para de 2013 para 2014. Mas é um endividamento bem baixo, assim. O que acaba batendo lá com aquele detalhe que eu falei com vocês, que empresas de margem baixa tem que ter um baixo endividamento. Se você pegar uma empresa com uma margem muito baixa, um endividamento muito alto, o que vai acontecer quando ela passar por um período de dificuldade? Os juros vai comer todo o lucro. E aí, aquele dividendo que você receber, quem vai receber aquele dividendo é o banco. Então, assim, tem que ter um equilíbrio nas coisas, entendeu? E você tem que observar isso antes de você entrar numa furada aí. Então, tem que olhar esses detalhes aí. Vamos dar uma olhada aqui na parte de eficiência. Como que a gente mede a eficiência da empresa? Eu fiz um artiguinho aqui no blog também sobre eficiência. A partir do momento que a gente vai apresentando os indicadores aqui, a gente vai tendo uma ideia. Eu não vou abrir isso aqui, não vai tomar muito nosso tempo. Mas depois vocês dão uma olhada lá. Basicamente, o que nós temos aqui na parte de eficiência? A gente tem aqui esse indicador aqui. Eu já ia... Deixa eu ver, vou botar com a caneta. A gente tem esse indicador aqui que é a quantidade de dias que ela leva para receber uma venda. Então vamos dar um exemplo para vocês. Em 2005, a GPC levava 43 dias para receber uma venda. Ela vendia para o cliente, ela recebia aquele dinheiro 43 dias depois. Em 2015, ela leva 46 dias. Então aumentou um pouco o prazo. Pouca coisa, mas aumentou. Esse indicador aqui é a quantidade de dias que o produto fica no estoque. Então você vê aqui que em 2005 ficava 119 dias. Hoje, em 2015, 10 anos depois, o produto fica 100 dias no estoque. Também não teve muita variação. Então ela manteve uma leve redução. É um bom sinal, mas praticamente é a mesma coisa. Aqui a gente vê
esse indicador aqui é o prazo que ela leva para pagar as suas compras. Por exemplo, comprei com o fornecedor hoje, quanto tempo eu tenho que ter para poder pagar aquela duplicata, quitar aquela compra, um exemplo. Em 2005, ela pagava em 49 dias. 49 dias ela ia lá pagar o fornecedor de volta. Agora, em 2015, ela leva quase 90 dias para pagar o fornecedor, o que é um ótimo resultado. É um ganho de eficiência para a empresa. Bom, mas e aí? O que quer dizer isso tudo aqui? Bom, para vocês terem uma ideia, você pode tirar assim, alguns sinais através desses indicadores de eficiência. Por exemplo, você vê aqui em 2009 como que cresceu o número de produtos. O tempo que o produto ficava na loja aumentou. Por quê? A economia, o mercado lá americano começou a passar por dificuldade. Então, você, através desses indicadores de eficiência, você não só mede a eficiência da empresa, como você consegue identificar se o problema é da empresa ou é do mercado, entendeu? E tal. Então, você consegue ver, pô, o problema está nos clientes que não estão conseguindo, estão passando por dificuldade. O problema está no case de produtos da empresa, que o produto está agarrado, não sei o quê, ou algum problema econômico. Então, você consegue visualizar essas coisas através disso. No caso dos fornecedores, você vê que pô, a empresa foi crescendo de tamanho, isso daí deu poder para ela negociar com os fornecedores, o que é bom, entendeu? É ganho de escala que a gente chama, né? Então, esse crescimento aí permitiu com que ela alongasse o prazo. O que aconteceu com isso? Se você pegar, somar esses 3 indicadores aqui, na verdade não é bem somar, né? Se você analisar os 3 indicadores juntos, você vai ter aquele ali, ó, que é o ciclo de giro do dinheiro dentro da empresa. Giro de caixa, vamos dizer assim. Como é que funciona esse indicador? Deixa eu explicar para vocês. 59 quer dizer o quê? Quer dizer que o dinheiro leva 59 dias para sair. Vamos dar um exemplo. Ela comprou aqui do fornecedor agora. Beleza? Então aí foi lá, chegou o produto no estoque, ela foi vendeu para o cliente aqui e foi receber a venda aqui. Quando ela recebe essa venda, ela pode pegar aquele dinheiro que ela recebeu e voltar aqui no fornecedor e comprar mais produto. Falar, olha, agora eu quero mais produto daquele que você me vendeu e me vende mais aí que eu vou vender de novo. É um ciclo e é assim que funciona. Esses indicadores de eficiência são ideais para empresas de varejo, entendeu, pessoal? Então, esse ciclo aqui, a gente consegue visualizar ele aqui. Então, quanto menor o ciclo, melhor para a empresa. Mais poder a empresa vai ter de fluxo de caixa. A gente vê aqui que ela teve um ganho brutal de eficiência quando ela passou de 113 dias, que era o tempo que ela levava para o dinheiro sair da mão dela e ir para o fornecedor, vender e tal, e voltar para ela de novo. Era 113 dias. Hoje, ela leva 59 dias, ou seja, você vê que a empresa tem ganhado eficiência. Isso é um bom sinal, é um excelente sinal. Aqui é uma das maneiras de você medir a administração da empresa, a governança. A empresa é uma boa governança, você consegue medir os números, dá para você ter uma ideia da governança dela através desses números, entendeu? Porque isso daí, eficiência, é reflexo de boa governança. Se a empresa não tem uma boa governança, ela não vai conseguir ter uma eficiência muito boa. Bom, a gente deu uma olhada agora na parte de números aqui da empresa. Vamos dar uma olhada aqui só na parte de preço aqui para a gente poder ver. A empresa aí ao longo de um ano desceu 6% na cotação. Se você olhar aí 3 anos, deu 33% de ganho para o acionista. 10 anos, 93%. Se você for ver aqui, ó, teve uma queda violenta aí, ó, 2015 para cá. Essa queda aqui foi por quê, basicamente? Se vocês forem estudar a empresa mais a fundo, vocês vão ver que, tipo assim, a empresa está indo bem, está indo bem. Só que o que acontece? Os concorrentes da empresa, as outras empresas do mesmo setor na bolsa, estão indo bem melhor do que a GPC. A GPC, ela tem um crescimento, assim, constante ao longo do tempo, mas os concorrentes estão conseguindo fazer um crescimento bem superior a ela. Eu até entendo que, assim, a GPC é o maior cadeia de autopeças dos Estados Unidos. Então, para ela crescer, é muito difícil. Ela só consegue crescer através de aquisições, comprando outra empresa. Porque ela não tem, a escala dela é muito grande, ela não consegue ganho de market share abrindo mais lojas. Não tem mais, vamos dizer assim, tem ainda mercado, mas
mas é muito mais difícil o ganho que ela tem com isso, entendeu? Então, assim, isso aí acaba diminuindo um pouco o crescimento dela. E aí o mercado não quer a empresa que fica crescendo, né? Aí acaba que a cotação acaba sofrendo um pouco com isso. Mas para o investidor o que importa é os dividendos, né? Bom, vamos lá. Aqui vocês dão uma olhada, olha só. Eu estava falando logo mais acima. Aqui ele mostra os dados da empresa e os dados da indústria, que são os concorrentes dela. Se vocês forem ver aqui, ó, o crescimento da receita nos últimos 3 anos. Não, crescimento do lucro não. Aqui, ó. Crescimento da receita nos últimos 3 anos, ó. Ela teve um crescimento de 7,2%. E a média da indústria foi 13%. Aí é o que eu falei com vocês. Ó. Só que olha só como a empresa vem ganhando produtividade. Ela está com 8% na média de crescimento do lucro líquido, enquanto que os concorrentes estão com 4,8%. É claro que você vai achar que dentro da indústria, que aqui é um globo de um monte de empresas. Vai ter empresas muito boas e empresas muito ruins, o que vai jogar essa margem um pouco para baixo. Mas é claro que você pode achar empresas dentro desse mesmo setor com um bom crescimento do lucro e também da receita. Isso aí faz parte. Mas um outro detalhe também que eu falei com vocês, empresas com margem baixa, se você for ver a margem, ó, é a mesma aqui. Ó. Toda a indústria pratica a mesma margem. Então aí você fica tranquilo, você fala, pô, a empresa está com a margem baixa, não é por causa dela, é do setor. Mas aqui, ó, você vê o nível de endividamento dela, ó, 0,2 do patrimônio, enquanto que a indústria está com 0,7. Então, assim, ela é bem menos endividada. Eu achei, assim, os dados dela bem melhores do que os dados da indústria de modo geral. Mas sempre tem ali um ou outro player que pode ali chegar a ter uns dados interessantes também. O problema é que a maioria dos outros players desse setor acabam não distribuindo dividendo. E isso aí acabou me desanimando um pouco na hora de procurar outra empresa. Para longo prazo eu gosto de empresas com distribuição de dividendos crescente. Bom, aqui pessoal, esse artigozinho aqui que eu estou rolando aqui é um artigo que explica sobre como fazer a avaliação do fluxo de caixa da empresa. Ele me disse se a empresa está cotada hoje, a cotação está tanto, será que está justo, está caro, está barato? Como é que você vai saber isso aí? Entendeu? Então você consegue visualizar por esse artigo aqui que explica um pouquinho. Você acessa ele aqui, ó. Tem 2 maneiras de você calcular o preço, um pode ser pelo lucro líquido ou outro pelo dividendo. Bom, vamos lá na calculadora para a gente ter aqui, ó. Tem um linkzinho da calculadora. A gente vai abrir aqui. Vamos botar a cotação dela aqui. Deixa eu ver, 83,96. O lucro por ação dela é 4,64. Aqui a gente vai botar 10 anos. Depois eu preencho isso aqui. Taxa de desconto eu gosto de usar 10 nas empresas americanas e 12 aqui no Brasil. Se bem que 12 no Brasil não está nem acho que dando mais. Tem que botar essa taxa de desconto. A tangível book dela 12,20. Agora a gente vai preencher aqui. Bom, a taxa de crescimento dela dos últimos 7% dos últimos 10 anos, 13% dos últimos 5 e 5% dos últimos 12. Bom, no último ano ela cresceu 5, nos últimos 10, 7 e nos últimos 5, 13. E aqui você vai determinar, é muito importante você ser muito conservador nessa taxa de crescimento, porque se você colocar uma taxa muito alta e ela não alcançar, ele vai dar um preço aqui muito alto, você vai estar comprando uma ação com um valuation errado. Então você tenta chegar o mais próximo possível. Eu sempre gosto de jogar a menos, errar por precaução nunca é demais, entendeu? Então vamos lá, vamos supor que ela cresça aí 5% nos próximos 10 anos e quando ela vai aumentando mais tamanho, mais difícil vai ficando. Eu vou colocar aqui uns 3%, para a gente ter uma ideia de crescimento depois daqueles primeiros 10 anos. Isso daria para a gente um valor justo de $69. A empresa está cotada a 83 e ela está um pouco cara ainda. Você imagina o quanto cara ela não estava quando ela estava acima de 100, né? Porque caiu bastante desde o começo do ano para cá. Mas deu uma margem de segurança de menos 21. Aí você vai assim, pô, então eu não vou comprar viver de dividendos. Não é isso, gente. Esse fluxo de caixa descontado, ele não é para você se guiar por ele assim, a ferro e fogo. Ele é mais um dado a mais para você.
Se você pega uma empresa que não está com os dados muito redondos e você chega aqui e faz uma avaliação do fluxo de caixa dela e você vê que a margem de segurança dela está negativa, aí beleza, aí você descarta ela. Mas você vê que a GPC está com os dados todos redondos, vem mantendo crescimento, é uma empresa excelente, baixo endividamento, boa governança, melhora na eficiência ao longo do tempo. Pô, você vai deixar de comprar por causa de estar 21% mais caro? Isso daí é o preço que você está pagando pela empresa ser tão redondinha assim. Ah, mas tem outras empresas no mercado, não sei o quê. Pô, mas beleza, dentro do case de negócio da empresa, será que você acha outra coisa melhor, com preço mais em conta, entendeu? No mesmo nível que a GPC tem, os mesmos indicadores? Se você achar, beleza, até vale a pena você substituir. Mas se você não achar, não acho que você tem que descartar a empresa porque tá abaixo. Tanto é que eu coloquei ela na minha carteira, mesmo ela estando com... Mesmo calculando aqui o valor justo dela, ela estando um pouco acima. Agora, pô, lógico, você vai comprar uma empresa, a empresa está com menos 200%. Pô, é especulação, você não vai entrar na empresa por causa disso, entendeu? Então tudo tem que ter o bom senso. Bom, acho que basicamente era isso aí, pessoal, que eu precisava de falar da GPC. Ela é uma empresa de autopeças, então assim, é muito importante que o mercado de automóveis nos Estados Unidos mantenha um ritmo de crescimento, e ele vem mantendo. Eu notei algumas coisinhas aqui para a gente ter uma ideia. A taxa de crescimento de vida útil dos veículos atingiu um recorde de 11,5%. 11,5 anos, ou seja, a vida média do veículo nos Estados Unidos é de quase 12 anos praticamente. E de acordo com essa pesquisa aí, o custo médio de reparação no veículo, por exemplo, o veículo nos primeiros 5 anos de vida, ele tem um custo de $555, custo de manutenção médio por ele, com esse veículo. Depois do 6º ano até o 12º ano, esse custo passa para $829. O que é excelente para a GPC, porque quanto mais aumenta o custo, mais carros velhos a gente tem no mercado, mais peças eles vão precisar. E quanto mais peças eles precisam, maior vai ser o número de vendas da GPC. Então, assim, a gente hoje tem na frota americana, que é o principal mercado da GPC, 75% da frota americana está com mais de 6 anos. Então aí dá para você ter uma ideia de que, pô, tamanho de mercado que a GPC tem, entendeu? E tem uma outra coisa também que impulsiona bastante o consumo, o desgaste no carro, é o preço dos combustíveis. O que a gente tem visto aí no mercado hoje em dia? É que o preço da gasolina tem caído. Assim, lógico, o Brasil é um caso à parte, por causa de corrupção, aquelas coisadas todas, a gasolina aqui não cai. Mas se você for lá fora, a gasolina tem descido de preço, porque o petróleo, a commodity, vem caindo cada vez mais. E tem estudos americanos que já demonstram que os carros estão dando, acho que, 30%, 40% a mais do que andavam antes, quando a gasolina estava nos patamares altos. Isso dá um desgaste muito maior no carro. Então, consequentemente, precisa-se de mais manutenção. E aí você já sabe, quanto mais manutenção nos veículos tiverem, melhor para a GPC. Uma outra coisa também que tem favorecido bastante a GPC é a dificuldade de crédito. O crédito, depois de 2008, tem sido muito restrito lá nos Estados Unidos. E eles estão evitando de dar crédito, assim, a reveria, igual era antes. Então, assim, os consumidores não estão conseguindo crédito muito fácil para poder trocar de carro, eles acabam optando por manter o carro antigo funcionando. E o americano, assim, de modo geral, claro, tem as exceções, mas de modo geral ele fica com o carro até bem mais tempo do que um brasileiro aqui. A vida útil, assim, do carro brasileiro é muito maior, entendeu? O cara fica muito mais tempo. Mas ele não tende a trocar tanto de carro. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso aí que eu queria falar da GPC. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês chegaram até aqui, porque vocês gostaram, senão você já tinha fechado. Um vídeo de 30, 20 e poucos minutos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um likezinho aí embaixo, ou então aqui em cima se você estiver vendo no blog, porque essa aí é a única forma da gente ser remunerado, é essa daí, é o reconhecimento de vocês, de que estão fazendo um trabalho legal, que vocês estão gostando. É isso aí, um abraço e até a próxima.